Bom dia, povo. Estou aqui na igreja, né? Saudade de todos vocês. Estou aqui na igreja gravando a nossa meditação da manhã. O Salmo 119, como eu disse para vocês, é o maior capítulo da Bíblia. 176 versos. Por isso eu vou fazer ele passo a passo, né? Por grupo de versos. E hoje nós vamos de onde a gente parou ontem. A gente parou no verso 16. Então nós vamos do 16 ao 24, tá bom? Vocês sabem que eu estou usando a Bíblia, a mensagem. Gosto muito para ler Salmos, Provérbios e outros livros mais, até mesmo o Novo Testamento, né? E eu queria ler para você. Olha só que tradução fantástica, né? Alguns de vocês, inclusive, já adquiriram essa Bíblia, de tanto que eu fico falando dela. Se eu fosse você, eu adquiriria, viu? Olha só, eu vou ler para vocês esse Salmo e vamos tirar algumas lições para o nosso dia a dia, tá bom? Seja generoso comigo e viverei uma vida plena. Nem por um minuto tirarei os olhos do teu caminho. Abre os meus olhos para que eu possa ver o que me mostrares das coisas maravilhosas que fazes. Sou inexperiente nesses assuntos. Dá-me direções claras. Minha alma está faminta e ansiosa, insaciável dos teus comandos que me fortalecem. E aqueles que pensam que sabem muito, ignorando o que tu dizes, deixa-os pensar assim. Não permitas que eles zombem de mim e me humilhem, pois tenho sido cuidadoso em fazer apenas o que me aconselhas. Enquanto os maus vizinhos fazem fofoca de mim, estou ocupado em ponderar sobre teu sábio conselho. Sim, tuas palavras sobre a vida são o que me dá prazer. Eu as escuto como a bons conselheiros. Aí está Davi, vamos tirar algumas lições para a nossa vida desse texto aqui. Primeiro ele pede para que Deus abra os olhos dele. Ele diz, eu quero ver, abre os meus olhos. Davi não era cego. Lógico que ele está falando aqui de outro tipo de abertura de olhos, né? Passar a enxergar o que não está nesse momento tão nítido aos olhos dele. De fato, o cristianismo é uma religião de revelação, né? Tem até um livro na Bíblia chamado Revelação, que é Apocalipse, né? Tirar o véu, né? Revelação. Se Deus não se revelar, a gente não vai conhecer Ele. E Deus se utiliza da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, para nos revelar. Muitas pessoas leem a Bíblia e se tornam até críticos da Bíblia. Não querem nada com a Bíblia. Não há transformação nenhuma no coração delas, porque elas não leem acompanhada do Espírito Santo, que é o seu intérprete. Não leem com humildade. Essa humildade de Davi, quando ele diz assim, abre os meus olhos, eu quero ver. É interessante que um dia um dos apóstolos pediu para Jesus, lembra João 14, né? Um dos apóstolos disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Foi o Filipe, né? E Jesus disse assim, há tanto tempo estou convosco, ainda não me conheces? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus revelou a Deus. E aí é interessante que Deus se revela se escondendo, né? Quando Deus quis falar com Moisés, ele se escondeu atrás de uma sarça ardente. Quando Deus quis a maior revelação de todas, trazer a maior revelação de todas ao mundo, ele se escondeu no corpo de um ser humano, na pessoa de Jesus. Assim que Deus faz para poder se revelar. O Davi também continua dizendo o seguinte, tenho sede das tuas palavras. É para esse tipo de gente que Deus se revela. Gente que tem sede. E se você não tem sede, se nós não temos sede, não vai ter proveito a leitura da palavra, a oração, o testemunho, aí sai tudo morto. Então nós temos que pedir a Deus sede. Nós temos que pedir a Ele, clamar a Deus e abrir caminhos para que possamos ter essa sede. É assim que nós temos que fazer. Se você começar a ler a Bíblia sem vontade nenhuma, se você começar a orar sem vontade nenhuma, já a sede começa a aparecer. De fato, a gente aprende com os médicos aí que nós não devemos esperar sede, né? Nós não devemos esperar sede para tomar água. A gente não deve esperar ter sede. Os médicos dizem que quando a gente tem sede, é porque já está quase fundindo o motor, usando uma linguagem aí do dia a dia. O corpo já está começando a passar mal, então ele desperta sede em você. Nós temos que tomar água porque nós precisamos dela, mesmo sem sede. Você já se acostumou a tomar água sem sede? Se acostume também a ler a palavra sem vontade. Se acostume, por favor, a orar sem vontade. E a sede vai vir. E você e Deus vão se tornar bem amigos ali. Aqui ele faz uma advertência, aqui o negativo agora.
Quero distância daqueles que zombam de ti. Cuidado, tá? Aí a questão da influência. Pastor, mas nós vamos desafastar das pessoas que precisam de Deus? Não. Mas a gente se aproxima com um propósito de servi-las e de testemunhar sobre Cristo. Mas algumas vezes parece que são elas que estão testemunhando sobre o contrário para nós. Então, nesse relacionamento você precisa entender o seguinte: quem está evangelizando quem? Quem está levando mais influência aqui? Quem está recebendo mais influência? Então, se você sentir que a sua influência está sendo mínima e que a influência do outro lado está sendo maior, é melhor você abandonar isso daí. É melhor você abandonar esse relacionamento. Aí Paulo vai dizer lá no Novo Testamento algo também relacionado a isso. Ele vai dizer assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado, para você não perder o Espírito de Deus com essas más companhias, né? E o Davi diz assim: eu me ocupo das tuas palavras. Tempo. Cria esse tempo. E se tem uma época em que não podemos dizer que estamos sem tempo, é agora. Eu vi uma frase, você já viu isso na internet, dizendo assim: no dia do juízo, o Facebook, o Twitter, o Instagram e aí as redes sociais se apresentarão para condenar aqueles que disseram que não orou porque não tinha tempo. Agora, a crise dessa pandemia também vai se levantar no dia do juízo, quando alguém disser para Deus assim: não, eu não orava porque não tinha tempo, eu não lia a Bíblia porque não tinha tempo. O que mais a gente está tendo agora é tempo. Nem todos, é verdade, tem muita gente trabalhando aí. Minha esposa, que é professora, está trabalhando muito mais do que antes, né? E é vocês que são professores sabem do que estou falando aí. Para terminar, Davi exclama: tua palavra é o meu prazer. Então você começa sem vontade e vai prosseguindo, né? Você começa sem desejo, sem sede, mas ao você insistir, continuar, se afastar daqueles que te afastam de Deus, se concentrar em viver e beber da palavra de Deus, vai chegar um momento em que ela vai se tornar o teu prazer. Que a palavra de Deus no Salmo 119 possa te abençoar nesse dia e que esse teu dia seja uma bênção. Eu orei por você, eu orei pela tua família e espero que você tenha um sábado abençoadíssimo. Um grande abraço do teu pastor. Fiquem com Deus.